Olá, está no ar para você mais um Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto língua, linguagem e comunicação. O fato que vamos relembrar neste episódio é: União Europeia aprova AI Act, com exigência de rotulagem de conteúdos sintéticos e deepfakes. A aprovação do AI Act pela União Europeia em 2024 inaugurou o primeiro marco jurídico abrangente para inteligência artificial no mundo e, na prática, trouxe regras inéditas para comunicação mediada por IA, com foco em transparência de conteúdo sintético e identificação clara de deepfakes. O regulamento adotou uma lógica baseada em risco, combinando proibições expressas para usos considerados inaceitáveis, obrigações graduais para sistemas de alto risco e deveres de transparência para aplicações que interagem diretamente com o público. Ao levar a rotulagem para o centro das regras, a União Europeia pretendia reduzir assimetrias de informação na esfera pública e nos serviços digitais, prevenindo danos associados à manipulação, desinformação e obscuridade de modelos generativos. Institucionalmente, o texto também criou um arranjo de governança com o Gabinete Europeu de Inteligência Artificial na Comissão, autoridades nacionais de supervisão e um painel científico, de modo a dar lastro técnico e coordenação para as futuras decisões. No campo específico da comunicação, 3 pilares se destacaram. O primeiro deles é o dever de informar que se trata de conteúdo gerado ou manipulado por inteligência artificial sempre que uma pessoa seja exposta a esse material em imagens, áudio ou vídeo, com orientação para empregar soluções técnicas como marca d'água visível, metadados e outras técnicas de rastreabilidade que facilitem a detecção e a auditoria. Também a obrigação de sinalizar aos usuários quando estiverem interagindo com um sistema automatizado ao invés de uma pessoa, a menos que isso seja óbvio pelo contexto, o que vai de chatbots a assistentes virtuais em canais de atendimento. Por fim, a rotulagem explícita de deepfakes, exigindo que a natureza sintética do material seja evidente para o público, inclusive quando a modificação for de um conteúdo pré-existente, reduzindo o risco de confusão entre registro factual e montagem convincente. O novo regulamento criou regras específicas para os modelos de inteligência artificial que podem ser usados para muitos fins diferentes, chamados de GPAI. Dentro desse grupo há também modelos considerados de alto impacto que podem trazer riscos maiores para a sociedade. Todos os GPAI precisam seguir normas básicas como manter documentação técnica, adotar políticas de segurança, fazer testes, divulgar de forma transparente o uso de dados com direitos autorais no seu treinamento e informar de onde vem e quais são as limitações do modelo. Já os modelos de maior risco precisam cumprir regras mais rigorosas, como avaliar e reduzir continuamente seus riscos, passar por testes independentes, comunicar incidentes sérios às autoridades e informar o consumo de energia. Com isso, a União Europeia criou uma regulação que leva em conta o tamanho e o impacto de cada modelo, tornando as exigências mais proporcionais e realistas. Além da esfera da comunicação, o AI Act listou usos proibidos e definiu obrigações para setores sensíveis. Estão barrados sistemas que praticam pontuação social de cidadãos, manipulação cognitivo-comportamental que envolve vulnerabilidades específicas e identificação biométrica remota em tempo real em espaços públicos, excetuando casos estritos e autorizados para a aplicação de leis.
Para sistemas de alto risco, como os usados em saúde, educação, emprego, infraestruturas críticas, serviços públicos e migração, passaram a valer requisitos de gestão de riscos, qualidade e governança de dados, registro e rastreabilidade de eventos, robustez e segurança cibernética, supervisão humana profunda, precisão verificada e monitoramento pós-mercado. A lógica é simples: quanto maior a chance de afetar direitos fundamentais e segurança, maior a carga de prova e de controle exigida do desenvolvedor e do operador. O novo regulamento europeu sobre inteligência artificial foi implantado aos poucos, seguindo um cronograma escalonado. Ele entrou em vigor em 2024, mas dividiu os prazos conforme o tipo de obrigação. Primeiro, começaram a valer as proibições de usos considerados de risco inaceitável. Depois, vieram as regras de transparência para modelos de uso geral. E por último, as normas mais exigentes para sistemas de alto risco, que ganharam mais tempo para a adaptação. Essa escolha reconhece que algumas obrigações dependem de processos técnicos e certificações complexas que precisam de tempo para serem implementadas. Para empresas e instituições, isso significou identificar onde seus produtos usam IA, avaliar riscos e começar logo as mudanças necessárias, tanto na parte técnica quanto nas áreas jurídica, de governança e comunicação. As punições previstas também refletem a seriedade da regulação. O regulamento estabelece multas proporcionais à gravidade da infração e ao tamanho da empresa, podendo atingir valores altos sobre o faturamento global em casos graves. Ao mesmo tempo, há regras mais flexíveis e apoio para pequenas empresas e startups, que podem testar inovações em ambientes supervisionados, com os chamados sandboxes regulatórios. A ideia é equilibrar segurança e transparência com incentivo à inovação, em vez de travar o desenvolvimento tecnológico. Para comunicadores, plataformas, marcas e até para você, estudante, saber melhor, as mudanças são práticas e são imediatas. Conteúdos criados com inteligência artificial precisam ser identificados como tal. Montagens profundas de rostos ou vozes, os chamados deepfakes, devem ter avisos claros. Os sistemas de publicação devem manter metadados e etiquetas técnicas, sempre que possível, para ajudar o público a distinguir o que é real e o que é gerado por máquina. Já as equipes jurídicas e de compliance precisam criar políticas internas sobre o uso de inteligência artificial, registrar onde ela é usada, garantir o respeito aos direitos autorais e treinar as equipes de criação. Para os desenvolvedores, as exigências envolvem documentação detalhada, avaliação de riscos, gestão responsável dos dados e formas de explicar o funcionamento dos sistemas sem revelar segredos industriais. Em resumo, o AI Act de 2024 mudou o padrão de responsabilidade sobre o uso da inteligência artificial na Europa. Ele transformou a transparência de um ideal em uma obrigação concreta, especialmente no caso de conteúdos sintéticos e deepfakes. Ao exigir rotulagem clara, informação ao usuário e regras realistas de implementação, a União Europeia criou um modelo comum para lidar com tecnologias que já influenciam o debate público e a cultura. A mensagem central é simples: quem cria com algoritmos precisa deixar claro que usa algoritmos, explicar de forma acessível como funcionam, registrar o processo e estar pronto para prestar contas. Essa é a base de confiança necessária para que a inovação avance sem perder legitimidade. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, está na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens.
aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!